E recentemente eu li o livro Contágio, que é um livro muito bom. E vocês precisam ter mais ou menos uma ideia do que ele fala, e por isso eu trouxe esse tema aqui pra gente. Fofoqueiros! E você vai entender mais ou menos o que tá acontecendo. Como vocês já estão acostumados, a gente vai fazer uma análise desse livro aqui, para caso você não queira ler ou não queira gastar um dinheiro comprando esse livro, você possa ter acesso ao conhecimento que eu tive através desse livro, sem necessariamente você ter que gastar dinheiro com isso. Então a gente vai começar então pelo capítulo 1, que na minha visão é um dos melhores capítulos depois da introdução, porque a introdução ela é fenomenal. Agora o capítulo 1 ele começa a trazer muitas informações e o nome do capítulo é Moeda Social. Então assim, eu grafei várias coisas nesse capítulo, a gente vai fazer vários episódios só sobre o capítulo 1, mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é: nós somos seres humanos totalmente fofoqueiros? Ou será que somos apenas curiosos? Então existe de fato uma pesquisa realizada por pesquisadores, neurocientistas da Harvard, que são Jason Mitchell e Diana Tamir. E esses pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa, e então eles conectavam pessoas à máquina de ressonância magnética e ofereciam uma escolha: ganhar uma quantia maior de dinheiro para responder perguntas fictícias ou receber menos dinheiro para essas pessoas falarem de si mesmas. E aí, o que eles encontraram foi que as pessoas, frequentemente, elas preferiam aquela segunda opção, onde elas ganhariam menos dinheiro, mas elas preferiam falar sobre nós mesmas. Então, esse é o segundo ponto. As pessoas, elas têm prazer de falar sobre elas mesmas. E esse mecanismo das pessoas falarem sobre si mesmas ativa o núcleo accumbens e a área tegumentar ventral, que são áreas que estão relacionadas à liberação de dopamina, algo também muito comum quando você ingere um alimento, quando você faz sexo ou quando você talvez ganha dinheiro. Só que aí o nosso autor ele vai um pouco mais além. Lembra que o título do livro é Contágio, por que as coisas pegam? E aí ele entra no ponto número 3. Essa questão de a pessoa querer falar sobre si mesma, ela é uma moeda social. Mas às vezes você não pode entender. Como assim querer falar sobre mim mesmo é uma moeda social? Exatamente. Às vezes a pessoa vai lá e compra um celular pra falar: olha, eu tenho esse celular. Às vezes aquela pessoa viaja pra falar: eu viajei, eu fui até aquele lugar, eu fui naquele restaurante, eu tenho condições daquilo. Então falar sobre si mesmo libera esse prazer e também age como uma moeda social naquela pessoa. Supostamente, segundo pesquisas, cerca de 30% a 40% da nossa fala é sobre nós mesmos. E não necessariamente só sobre mim, ou só sobre você, ou sobre alguma coisa que nós somos, mas sim sobre experiências que nós vivemos. Se você parar para olhar, as redes sociais, TikTok, Instagram, elas estão recheadas, principalmente os stories, sobre nós falando sobre coisas que pensamos, sobre coisas que ouvimos, sobre coisas que estamos vivendo. Seja por meio de um story, uma foto presa, seja por meio de um vídeo, seja por meio de um vlog. E tudo bem, se você ler o livro até aqui, você vai ver que tudo isso aqui que eu te falei está no livro. Só que do ponto 4 pra frente, são informações e são ideias que eu vou dar pra você utilizar como uma forma social, pra você melhorar o seu círculo social. Isso daqui do ponto 4 pra frente não tá no livro. São coisas que você pode aplicar na sua vida de acordo com o que a gente acabou de ver. Só que entenda, esses conceitos eles foram apresentados no livro em algum momento, seja de maneira direta ou indireta. Primeiro ponto de habilidade social, você vai usar a notabilidade interior. Então tudo que você viver na sua vida, você vai ter que transformar isso em algo notável. Eu sei que parece simples, mas não é tão simples assim, porque eu conheço esse conceito e eu não uso. Então, em vez de você pegar e falar para os seus amigos que você foi numa pizzaria e que lá tinha uma pizza boa, você pode simplesmente conhecer um pouco mais sobre a pizzaria e falar: olha, querido, meu amigo, eu fui numa pizzaria e lá a pizza era sensacional porque a massa ela era fermentada e é uma massa que foi fermentada durante 100 anos. Você não necessariamente precisa mentir, mas você precisa fazer com que aquela sua experiência ela seja de forma notável. E independentemente do lugar que você for, do mais barato até o mais caro, sempre terá alguma coisa notável. Às vezes você vai num restaurante muito barato, que é um restaurante, por exemplo, que tem aqui perto da faculdade, pra você almoçar. E lá realmente a comida é barata e muitas pessoas almoçam lá. Só que pra você transformar isso em uma coisa notável, você pode simplesmente falar: olha, esse restaurante aqui é um dos restaurantes mais tradicionais de Uberaba, e essa senhorinha que tá te atendendo aí, ela literalmente atendeu milhares e milhares de pessoas que já passaram por essa cidade, que se formaram e voltaram pra cidade de origem enquanto faziam aqui faculdade. Então simplesmente você tem que quebrar o roteiro. A sua vida nunca pode ser uma mesmice. Você tem que apresentar sempre uma coisa nova e nova de o seu jeito. Próxima habilidade, você utilizar a gamificação, que seriam mecânicas de jogo. O que você simplesmente vai fazer? Você concorda comigo que é muito mais chato você falar pra pessoa: eu corro, do que você simplesmente pegar e começar a postar ou começar a mostrar por aí as horas que você correu, quantos passos você deu, a cadência que você pisou, os quilômetros que você correu, o pace médio que você fez. Simplesmente você está transformando a sua vida num jogo. Você está mostrando pra eles que você está em constante evolução. Mais ainda, você vai sair com seus amigos, vai fazer um futebolzinho, porque em vez de você fazer um amistoso simples com os amigos, você não transforma isso num jogo, num mini campeonato.
Não necessariamente para você comprar medalha e sair distribuindo, mas você pode simplesmente virar para esses amigos e falar, olha só, hoje quem marcar mais gol vai ser considerado o artilheiro do mês. Pronto! Aí sim, você criou uma mecânica de jogo, o seu dia ficou mais interessante, o dia dos amigos ficou mais interessante, e eles vão lembrar disso pro resto da vida. E o último ponto é a escassez e exclusividade. Isso daqui é algo que a maior parte das pessoas já deve saber, mas talvez você não parou para pensar em como que você pode utilizar isso. Às vezes você tem acesso a algo que é exclusivo que você às vezes nem sabia. E você convidar pessoas para ir em algo exclusivo nesse sentido vai fazer você ter sua moeda social muito aumentada. Só que entenda uma coisa, você quer fazer um churrasco na sua casa. Em vez de você chamar 20 pessoas, por que você simplesmente não pega, chama 6, 7 pessoas e fala assim, pessoal, eu escolhi a dedo cada uma das pessoas que estão aqui nessa lista para participarem desse churrasco. Eu gostaria muito que vocês estivessem ali presentes comigo. Você simplesmente transformou o seu churrasco, que seria um evento normal, em um evento exclusivo e escasso. Não é todo mundo que tá lá, não é todo mundo que tá na cidade que vai poder ir. Somente pessoas que estão naquela lista e pessoas que você escolheu a dedo. Lembra sempre de uma coisa, tudo que é escasso, tudo que é exclusivo, as pessoas veem como mais valioso. Então, o ouro é valioso porque não é todo mundo que tem. O diamante é caro porque não é todo mundo que tem. Uma barriga tanquinho, ela é valiosa dentro da sociedade porque todo mundo sabe o quão difícil é você conseguir. Tem que fazer dieta, tem que treinar. Se todo mundo tivesse barriga tanquinho, ninguém valorizava. Se todo mundo tivesse uma Mercedes, todo mundo tivesse uma Ferrari, ninguém valorizava. O que significa que você ter coisas caras, coisas que poucas pessoas têm acesso, te torna mais especial? Não, mas te torna mais exclusivo, te torna uma pessoa diferenciada. Da mesma forma, não necessariamente você tem que ter a coisa mais nova, o iPhone 17 Pro. Às vezes você tem um Opala antigo que era do seu avô. Isso é escasso, isso é exclusivo. Poucas pessoas no mundo atualmente têm. Então, mesmo que ele não valha muito dinheiro, mesmo que você tenha um carro antigo que não vale muito dinheiro, mesmo que você tenha uma coleção de livros, uma enciclopédia que não vale muito dinheiro, ela é exclusiva, ela é escassa. E, portanto, você consegue jogar isso numa moeda social. Você pode levar seus amigos em casa e, de repente, você virar para eles e falar assim, olha aqui essa biblioteca de livros que eu tenho aqui. Não importa quantos livros você tiver, se você tiver milhares de livros, isso não vai chamar atenção. Mas se você apontar para uma seleção pequena de livros e você falar, essa enciclopédia aqui, essa coleção de livros, ela era do meu bisavô ou do meu tataravô dos anos 1890, que seja, e ele trouxe esses livros de barco, não sei o que, pipipi, papapá, e você tem uma história que de fato é verdade. Você transforma tudo aquilo em notável, você transforma tudo aquilo em escasso, exclusivo. Só você tem uma história em relação a isso. Então lembre sempre, as pessoas gostam de falar sobre si mesmas e você pode utilizar esses 3 gatilhos psicológicos, mais ou menos assim dizendo, para você conseguir melhorar o seu círculo social. E agora no finalzinho desse vídeo, eu espero que tudo isso aqui tenha te agregado pelo menos um pouquinho. Se te agregou, deixa um comentário aqui para mim me explicando mais ou menos o que você pensou sobre isso, se você tem alguma outra coisa a acrescentar em relação a isso. Caso esse vídeo tenha agregado para você e você tenha aprendido alguma coisa, também deixa o like para me ajudar no meu trabalho. E a gente se vê então no próximo vídeo.